Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Day Trader Pro. E hoje a gente vai falar sobre controle emocional no trade. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial aí, o Anderson Correia, especialista em programação neurolinguística e coaching de traders. Tudo bom, Anderson? Beleza, senhores? Bom, obrigado ali pela oportunidade. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Legal. E vamos lá, vamos trocar uma ideia ali sobre o controle emocional, sobre o trade, ver o que a gente pode fazer ali para melhorar o mindset. Legal. Isso aí, a gente vai ter um papo assim, vamos acompanhar o chat, as perguntas aí, a gente vai também se guiar muito pelas perguntas e debater esse assunto que é muito importante para quem realmente quer chegar num alto nível como trader. Eu estou junto também com o Thiago Braida e com o Juliano Freitas, né? Nossos colegas aqui, somos da equipe da TD Pro. Tudo bom, Juliano? Juliano Freitas, aí de Porto Alegre? Tranquilo, sejam bem-vindos a todos. Hoje, um bate-papo especial nesse DTP Responde de segunda. Como o Rafael falou, a gente vai falar sobre controle emocional, mindset, realmente é um dos nossos pilares aí do nosso treinamento e é algo muito importante, né, para o trader aí desenvolver, e acho que é a parte mais difícil realmente de a gente chegar num nível de excelência, né. Então, vamos bater um papo bem legal, tem algumas perguntas para fazer e a gente vai trocando ideia aí. Show de bola. Beleza, o Thiago tá, acho que com um problema ali no vídeo dele, daqui a pouco a gente conversa com ele. Eu queria pedir primeiramente, então, Juliano, você que está controlando, deixa fixa a tela do Anderson. E pessoal, boa noite, bem-vindo a todos aí. Eu queria que, Anderson, que você apresentasse para o nosso público, falasse um pouco da sua história, como que você chegou nessa questão do controle emocional e para a gente poder se situar aí. Legal, Anderson? Está com você a palavra. Legal, show. Eu comecei no trade lá no final de 2008, quando eu estive morando no Panamá. Comecei, acredito, como a maioria das pessoas, procurando uma renda extra, e aí eu encontrei o mercado, né, o mercado de ações americano. E aí abri uma conta, enviei dinheiro muito fácil, dupliquei a minha conta muito rápido, 2 dias, para logo em seguida no terceiro quebrar ela inteira. E foi ali onde eu comecei, né? Comecei a minha jornada da procura da consistência, fazendo cursos aqui, online, presenciais, fiz ganhando, perdendo, empatando, quebrando contas, para logo depois, quase chegando lá no final do segundo ano, começando o terceiro, conseguir realmente ter a consistência, conseguir me estabilizar. E nessa jornada eu li muitos livros de autoajuda, de programação neurolinguística, basicamente, que consegui me ajudaram de alguma maneira. Eu não sabia exatamente como, mas eu tinha conseguido chegar, controlar os meus medos, melhorar alguns comportamentos. E quando eu consegui a consistência, eu automatizei a minha estratégia. Automatizei porque eu cheguei num ponto de operar em casa ficou muito chato. Eu estava todos os dias, tinha montado uma estação ali, eu tinha 6 monitores, 2 TVs, um laptop de suporte. Cara, sim, isso faz ridícula. Quanto tempo, Anderson, que você começou? Só para a gente se situar aí no... Comecei em 2008. 2008. No final de 2008. Eu fico ali 2 anos no Panamá, quando eu volto para o Brasil, foi ali onde eu realmente consegui finalizar, né, a estratégia, meu setup, consegui a consistência. Quando eu automatizo a minha estratégia, eu queria voltar para o mercado, né, mas eu queria ir não queria sair, né. Sei lá, a gente como trader fica meio mal acostumado no horário das 8 às 5, né, não temos horário. E ali eu montei, cofundei o portal youtrading.com, uma corretora inglesa, fiquei com eles 1 ano. Depois ali tem uma breve passagem pelo Citi. E os últimos 4 anos eu trabalhei aqui no Brasil, tocando as operações para a América Latina de um banco de investimento dinamarquês. Ah, legal. Então, e foi na entrada desse banco onde eu começo a fazer formações. Já fiz 2 formações de
de coaching no IBC, e outra no Iluminata, para trabalhar as personalidades. Fiz formações em programação neurolinguística, básica, intermediária, até avançada, ou uma formação em hipnose também, hipnose ericksoniana. E em fevereiro desse ano eu decido me desvincular das instituições financeiras e, por conta, né, começar a trabalhar com a programação, né, com o mindset focado para traders, já que eu tenho essa experiência ali de quase, vamos lá, chegamos 10 anos de mercado, então por que não entrar e começar a ajudar os traders, né? E você teve uma cobaia aí, né, Anderson? A gente fez um webinar agora recentemente, não sei se você pode comentar um pouco, porque não sei se vocês sabem, pessoal, o Anderson ele é irmão do Alisson Correia, né? Um trader muito conhecido aí. E parece que vocês trabalharam juntos aí, isso aí foi... Conta um pouco essa história. A gente trabalhou bastante, sempre quando eu começo a fazer as formações de coaching, né, de programação neurolinguística, nós encontramos em uma folha de papel um passo a passo de como, por exemplo, eliminar a ansiedade, controlar o medo. E parece como aquela mágica quando é revelada, quando você te contam como é feita, e você fala, ah, nossa, que simples. Então, tudo que eu ia aprendendo nesses treinamentos, nessas formações, eu corria lá e treinava com ele, para ver se realmente, né, servia, né, surtia efeito. E ali a gente treinou bastante e, bom, o resultado está ali, né? Hoje, com certeza. Acho que ele conseguiu controlar um pouco, né? E foi um baita de uma cobaia ali do treinamento. Não, a gente sabe quanto que é importante realmente essa parte emocional. Uma das pessoas que, para mim, foi uma primeira referência nisso, pessoalmente, foi o Juliano, que está aí com você, cara. Ele que trouxe essa coisa do mindset para a DTD Pro. E o Juliano pode comentar alguma coisa, Juliano, de repente fazer uma pergunta para ele em relação a alguma dúvida que os alunos nossos têm, algum problema que você vê muito comum aí, e ver com o Anderson, que tem toda essa bagagem, o que ele podia dar, de repente, alguma dica prática, ou mostrar como que ele vê um problema que a gente enfrenta no dia a dia como trader aí. Pô, como o Anderson falou, né? A gente começa e aí a gente fica naquele 1 ano, 2 anos, duplica a conta, seca a conta, vai para cima, vai para baixo, vai e volta e na verdade não sai do lugar, né? E muitas vezes a gente fica nesse tempo e a gente consome um tempo também muito grande buscando respostas e buscando explicação para aquele resultado que a gente não está tendo em fatores puramente técnicos, né? Sendo que um dos principais motivos, 80% e 90%, realmente é a nossa parte emocional. E realmente o trader demora para se dar conta disso. Isso aí faz parte de um processo, né? E com certeza eu passei por isso, porque digo que aquele primeiro ano, o segundo ano, foi exatamente mais ou menos como o Anderson comentou. E aí, realmente, quando eu me desliguei da parte técnica, né, e fui realmente estudar e evoluir na parte emocional, psicológica, né, e desenvolver mindset, que, pô, já sabe operar, né, tá olhando o mercado, sabe o que tem que fazer, o saber ganhar dinheiro está atrelado aqui, né? Está atrelado à técnica, está atrelado a saber realmente olhar o mercado, ou está atrelado à parte realmente emocional, né? Tá a parte de controle emocional, de realmente controlar a ansiedade, o medo, e entender isso também, né? Entender o que é o medo, entender o que é a ansiedade, né? Se a gente não entende o que é isso, fica difícil, né? Com certeza. Fica difícil. E eu acho que vou fazer uma pergunta aí, mas eu acho assim, Anderson, o que tu poderia falar para a gente, principalmente para quem está começando, né? Uma dica, eu acho que um sentimento que a gente passa muito no mercado realmente é o medo, né? É o medo. A gente tem o medo de perder, né? Ninguém gosta de perder, né? Tu tem alguma dica rápida para passar para os traders que estão começando em relação ao medo? Se tu puder dizer o que é o medo, como controlar isso, se puder passar uma dica rápida a respeito disso, falar um pouco.
O medo ele está muito relacionado, por exemplo, quando a gente opera na conta demo, e aí a gente vai para real. Sim. Então, a grande diferença aqui, onde a gente tem medo na conta real e nós não temos medo na demo, é bem simples, porque na demo, o que nós estamos dispostos, o que nós aceitamos perder, arriscar, despender. Na demo, nós aceitamos gastar tempo. Uhum. Em vez de estar assistindo algum filme, alguma coisa, nós aceitamos que vamos, entre aspas, perder tempo. E nós estamos bem com isso. Nós não, enquanto operamos, não ficamos pensando, poxa, eu poderia estar assistindo aquele filme, aquele jogo de futebol, quando a gente está estudando. Não, a gente aceita que a gente vai gastar o tempo para estudar, para operar na demo, para treinar. Agora, quando nós vamos para a conta real e nós sentimos medo, muitas vezes se deve a que nós não aceitamos que 100% desse capital que nós colocamos ali é de risco. Então, quando nós vamos operar e não resolvemos isso antes do trade, no meio do trade, é onde a gente vai procurar resolver isso. E no meio do trade, quando entramos numa posição e o preço vai contra, ali a gente já começa, né, a dar muitos significados ao que está acontecendo, entram os nossos maiores medos, né, a gente cria os piores, e ali onde eu acredito que está a origem de tudo. E aí a diferença da conta demo para a conta real. Você falou uma coisa muito importante, peraí, rapidamente, Juliano, que é aceitar que 100% do capital é de risco, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Acho que essa é uma questão-chave, né, do mindset para o trader. Ele tem que realmente aceitar o risco, total. E é claro que assim... Opa, desculpa. Não, assim, eu trabalhei em corretoras e banco de investimento, ok? Então, eu não sei se algum de vocês, ou as pessoas que abrem conta numa corretora, leram todo o regulamento da corretora na hora que vocês abriram a conta. Eu asseguro para vocês que alguma cláusula pequenininha ali diz que, caso alguma eventualidade acontecer, alguma bomba do norte-coreano, ou sei lá, uma guerra ali, o teu stop ali, que está colocado, que pode estar colocado, pode não valer nada. Então, o risco de você perder 100% do teu capital, ele existe, ele é real. E quando nós aceitamos que isso pode acontecer, a partir dali nós tiramos um peso tão grande em cima de nós que começamos a focar, ok? No processo de trading, executar as nossas estratégias. Mas até isso não acontecer, nós vamos sempre, a cada trade, carregar aqueles pensamentos, né, do medo. Aceitar que realmente, por mais que o trader analise várias informações, o mercado é imprevisível e realmente vir contra a posição faz parte do processo, né? É algo faz parte da estratégia. Ninguém tem uma estratégia de 100% de ação. Claro, não tem. Então, quando você entra numa posição e o preço vai buscar o teu stop, não é que você errou, não é que você perdeu, não é que você fez algo errado. Apenas está acontecendo o 30% ou 20% do teu setup que já está predefinido. Então, não entendo por que as pessoas encontram surpresas no meio do trade. Não há surpresas. Não, fantástico. Exatamente, mas é aquela é o que eu chamo de realmente a nossa cabeça, a nossa mente não está totalmente alinhada com o ambiente externo, né, o mercado. Não está totalmente conectada, não está... Sim, não só com o ambiente externo, mas com o que você criou. Nós temos um setup de, vamos lá, seja de 80% de acerto, só que quando nós vamos executar uma operação, nós acreditamos que esse 80% é 100%. Esses 20% eles nunca vão acontecer. Sim. E ali onde a gente esquece, ali onde você comentou, que a gente esquece do ambiente externo. Legal. A gente esquece de tudo isso.
Pessoal, eu vou trazer algumas perguntas relacionadas a isso, né? E eu queria apontar uma coisa que você falou muito interessante, que é a questão focar no processo de operar, né? Então, a gente vê as pessoas que, quando a gente está iniciando, não só os nossos alunos que a gente recebe que estão iniciando, mas como a gente olha para o nosso começo de trade, a gente lembra que a gente está muito focado no resultado. A gente nem sabe, nem experienciou o mercado ainda e fica se medindo pelo resultado, né? Em vez de estar focado no processo de operar. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente já começar a debater com o pessoal, até para ficar mais interativo, né? Deixa eu passar. Relacionado a isso, primeira pergunta, deixa eu ver aqui aqui é do Thiago, como continuar depois de uma perda grande, né? Acho que é isso que ele quis dizer. Como move on after um loss, deve ser isso. E aí tem um outro também, o pessoal falando muito que perde dinheiro, tem um dia negativo, não consegue estopar, alonga stop. Então a gente vê que é uma coisa bem recorrente, né? Primeira coisa, como lidar com uma perda, né? Porque essa frustração, por que acontece uma frustração? Acho que justamente por isso que a gente está focado, né? A pessoa não aceitou o risco. Então, como lidar com a perda e como lidar com essa falta de controle dos stops, né? Que não aceita estopar, alonga o stop. Teria como pontuar isso? E como, aliás, e Anderson, trazendo para uma coisa mais objetiva, como que você pode lidar com isso de uma forma objetiva? Você tem cura? Né? Falando assim, objetivamente. Essa aqui é a pergunta da pessoa. Eu vou ficar a vida inteira, né? Fazendo as mesmas besteiras, né? Dá pra gente dar um salto, virar essa chave, cara? Sim, claro que dá. Claro que dá. Muitas pessoas fazem isso. Né? Inclusive, quando eu comecei a fazer sessões de coaching, uma pessoa me perguntou: nossa, mas você realmente conhece alguém que tenha consistência no trade? Porque eu não conheço ninguém, né? A pessoa estava lá, faz muitos cursos online, muitos estudos, faz parte de muitas salas de bate-papo, né? Eu não conheço ninguém. Eu falo, cara, eu só conheço gente que opera, né, e vive do mercado, né? Tem a consistência. A grande questão aqui é o que a gente acabou de comentar. Primeiro, você entender o que... Vamos lá, no trade, só tem 2 possíveis resultados, ok? Não existe um terceiro. Então, quando você entra numa operação, você já sabe o que pode acontecer. Ou ele vai buscar o teu stop, ou ele vai buscar o teu gain, certo? E você já predeterminou isso. Você tendo uma estratégia de 80% de acerto, de 70% ou de 60%, você já sabe que quando você entra numa operação, o preço vai... O que vai acontecer? Ou o teu 60% ou os teus 40%. Então, termos claro de que uma operação com resultado financeiro não positivo faz parte da operação e é uma operação boa, porque faz parte do teu processo, é o principal ponto para nós começarmos a entender o que está acontecendo. Ou seja, apenas entender que o que está acontecendo é o que nós previmos. Então, essa perda que o pessoal chama de acontecer, não é uma perda. É apenas um resultado daquele percentual do teu setup que tem a possibilidade de não ser positivo. É apenas isso. Mas quando nós não entendemos isso, claro, quando nós não aceitamos que nós temos um percentual de ganho e um percentual de não acerto, nós sempre vamos ficar pensando a cada resultado que vai para o nosso stop, que nós perdemos. E aí começamos a viajar, puta, será que dá para viver do trade? Será que as pessoas conseguem? Será que é isso mesmo que eu vou fazer? E ali a gente começa a viajar cada vez mais e mais, e entra naquele loop ali de não se recuperar. Ô Anderson, e uma coisa que acontece frequentemente é realmente
principalmente para quem está mais no início, mas é fechar um dia negativo, e pode ser um dia não tão negativo, mas um dia negativo, e a partir daquele dia, de repente ter uma sequência de dias negativos, perde a confiança devido àquele dia, que é um dia que está dentro da estratégia, está dentro do setup, né? Se pegar, a gente estava falando de probabilidade, pô, dos 40%, 60%, a gente sabe que vai ter, se a gente pegar numa sequência de dias, a gente sabe que de 10 dias a gente vai ter, né, 2 negativos, e encarar isso como normal, e muitas vezes a gente não encara como normal pela aquela falsa expectativa, né, a gente cria uma expectativa em relação ao que a gente está fazendo, e na qual quando a gente tem aquele dia negativo, aquele stop, ou aquele trade, a gente se frustra, né, a gente se frustra, aí eu acho que fica mais difícil ainda se recuperar, né, depois daquele dia. Não sei o que... Sim, um exercício, talvez, acredito que muitos dos traders, eles têm a sua profissão, eles têm uma outra vida. Há muitos também são empresários. Então, eu, quando faço as sessões de coaching com pessoas que são empresários e operam paralelamente, eu pergunto para eles, por exemplo, cara, todos os dias você fecha uma venda? Todos os dias entra uma pessoa na tua loja? Todos os dias você tem um pedido? A resposta é óbvio que não. Não é todos os dias que você atinge a tua meta. E aí, eu falo para eles, como você sai, chega na tua casa? Você fala para tua mulher, nossa, hoje eu sou um perdedor, puta, que lixo, nossa, hoje eu sou um bosta, acho que não sirvo para isso, é melhor fechar o negócio. Não, a mesma coisa no trabalho. Você vai lá, faz o teu trabalho, se você trabalha com carteira assinada, e você tem um dia onde você não fez, não conseguiu realizar o que você tinha previsto, você fecha o dia se sentindo ruim, um lixo, e você fica pensando, nossa, amanhã eu preciso recuperar. É um dia normal. Um dia normal. Sempre e quando você tenha seguido a tua estratégia, sempre e quando você tenha seguido o teu setup. Então, ali sim é um dia normal. É que nem o que o Lucas comentou aí, né, que é como controlar a raiva, né, e a raiva é uma coisa que destrói o trader, né, alguns dias, que é uns dias que a raiva eu acho que é o descontrole total, né, saiu da casinha total. E tu falou agora de uma loja, né, que o cara, pô, ele pode não vender nada em um dia e no outro dia vender. É a mesma coisa que se a gente tivesse um negócio e no dia que a gente não vende nada, a gente arrebentasse a loja inteira, quebrasse tudo, e no outro dia chegasse 10 clientes que ia fechar o mês inteiro, né, positivo, e disse assim, pô, mas agora eu já quebrei toda a loja, não tem mais o que vender para ti, né? Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Sim, então todos nós já fizemos isso. Isso é uma coisa muito interessante. Todos nós conseguimos ter o comportamento que a gente precisa no trade fora dele. Mas quando entramos no trade, parece que a gente fecha, bloqueia e cria uma nova persona, né? Criamos um novo personagem. Um personagem muita expectativa, né, Anderson? Eu vejo assim, cara. Ó, o Thiagão tá chegando aí. Fala, Thiago, tudo jóia? Agora vai? Opa, o áudio... Peguei um trânsito danado aqui, tentei passar pelo celular, não deu certo. Desculpa. Tá. Ô, Thiago, acho que o áudio tá pegando o áudio externo, não do seu microfone aí. Talvez. Ô, Anderson, sabe, a questão da expectativa até é muito estimulado, né, cara? Essa história do cara ser trader, parece que ele tem que transformar a vida inteira e ficar milionário, senão ele não é trader, né? E assim, aí você entra no mercado assim com a ideia, pô, preciso largar meu emprego totalmente, vou viver só de trade e, pô, aí tem que ficar rico. Então, essa expectativa, cara, assim, a minha experiência foi essa, quer dizer, eu tive eu não sei o nome disso, cara, mas eu tive como se fosse uma perda, assim, eu travei no meio do mercado, era para tomar um loss X, eu tomei 10X e sequei minha conta, e isso foi muito traumático, porque eu estava acreditando que realmente eu estava pronto. Né? Então, essa expectativa toda de você, quando você traz essa expectativa para o trade, isso é muito ruim, né, cara? Não dá para operar com esse sentimento, né, cara? Não, com certeza, mas isso, o que você acabou de comentar, é um erro não somente no trade, senão
quando você vai abrir uma empresa, ou quando você entra no trabalho, você já entra com expectativa de, nossa, daqui a 3 meses eu vou ser CEO, eu vou ser o presidente. Cara, você pode ter expectativa se você quiser. Mas, vamos lá, realisticamente, qual é a probabilidade, né, de você virar? Mais ainda hoje, né, nessa geração Y, X, sei lá o que estão chamando, né, que agora queremos tudo já para ontem, né, se eu não gosto daqui, eu vou para lá, tudo que fica mudando de emprego para todo lado. Mas, enfim, essa questão da expectativa, ela tem muito a ver com o plano de trade que você deve ter antes de entrar para o mercado, da mesma maneira que você tem quando você abre um negócio. Quando você abre um negócio, você já programa, faz uma projeção em cima do investimento que você fez, em cima do capital que você tem para girar, você já tem uma estimativa de ganho. Então, se eu abro, sei lá, uma franquia de qualquer coisa, né, de chocolate, eu já sei que, pelo investimento que eu fiz, um mês, eu vou fazer, sei lá, 10 mil reais. Então, como é que eu vou lá num dia e falar, não, agora, hoje, vamos fazer 100 mil reais? Cara, entendeu? Então, assim, basicamente, mas no trade, como a gente está vendo o movimento, né, ali de grandes bancos, grandes players, enfim, de comprando e vendendo, a gente vai, se ilude e fala, não, eu também quero. Então, legal. É como se o trader estivesse olhando um monte de dinheiro na tela, né? Passando assim, né, as notas assim. Dizer, pô, eu tô ganhando 50 reais por dia, mas hoje eu quero ganhar 20, né? E vai para. É legal. Vai por tudo ou nada. Pô, eu tenho uma pergunta, agora que é uma provocação para você, Anderson. Não sei se o pessoal sabe, o Anderson tá agora, ele vai ter um treinamento presencial, ele está desenvolvendo esse treinamento já faz um tempo, vai ser em São Paulo, agora dia 2 e 3 de dezembro. Né? Então, para quem é de São Paulo aí, pessoal, até na descrição aqui do vídeo a gente tem o link desse treinamento, chama Além do Trade, não é isso? Treinamento presencial, e dia 2 e 3 de dezembro. Aí eu pergunto para você, Anderson, um questionamento. Pô, mas a pessoa vai lá passar um final de semana com você, 2 dias, e dá para, nesses 2 dias, você consegue resolver todas essas questões emocionais aí de um aluno, de um cliente seu, cara? Em 2 dias? Isso. Cara, eu acho que em 2 dias não dá. Eu acho que a gente consegue fazer isso em menos de 2 minutos. Não, mas muitas pessoas me perguntam, né, quanto tempo demora para criar um novo hábito, para criar um novo comportamento, mudar um comportamento. E aí teve um camarada que escreveu um livro que colocou em 20 dias, né, mudança do hábito em 20 dias. Na verdade, ele pegou essa teoria de outro camarada que tinha escrito em 60 dias. Só que o cara de 60 dias não vendeu muito. E esse de 20, sim. Mudar um hábito em 20 dias ficou bem legal, porque é menos de um mês, né? Lógico. Agora, você disse que você teve uma perda muito grande que significou muito para você. Ok? Da mesma maneira, o tempo que nós precisamos para mudar um hábito, um comportamento, é menos de 1 segundo, ok? Eu quero que vocês pensem se vocês conhecem alguém que parou de fumar, ou parou de beber, ou começou uma dieta assim, pum, de uma hora para outra. Alguém de vocês já teve um caso desse? Bom, eu parei de fumar, né? Mas eu fiquei muito tempo tentando, eu parei várias vezes, né? E assim, com o nascimento do meu filho, tal, eu acho que isso implicou. Quando eu parei de vez. Aí eu nem lembro o dia, eu sei que eu parei. Hoje eu não posso mais nem botar cigarro na boca nunca mais, mas eu parei de fumar. Mas tentei parar várias vezes. Isso, exatamente. Então, como é que a gente vai de tentar várias vezes para conseguir? Vamos fazer um exemplo aqui, ok? Você estava tentando parar de fumar. Vamos para aquele tempo onde você estava tentando. Okay? Vou, paro, não paro, paro, não paro. Agora imagina você para ali na frente,
Você para ali para atravessar a rua, ok? Você está fumando, pensando, puta, preciso parar de fumar. E aí do teu lado passa uma mulher andando, fumando, olhando para o celular, e vem um carro e atropela ela, e bum, ela sai voando para todo lado, não sei o quê. Ela foi atropelada porque estava fumando e não percebeu. Quando você olha para isso, qual vai ser a imagem que você vai trazer para você? Tem um impacto emocional muito grande isso daí. Exatamente. Então, e esse impacto que você tem em menos de um segundo, são em microsegundos. E é nesse momento onde você fala, puta, parei de fumar. Entendi. Então você sempre vai ter as duas opções. Ok, eu vou parar de fumar, eu vou comprar os adesivos, eu vou me afastar de gente que fuma, eu vou começar a sempre ter alguma coisa para comer. Você vai fazer o processo, legal. Só que você também pode, né, aí ter essa emoção, criar esse estado. Você fala, cara, parei, pronto. Então por isso que eu digo que em 2 dias é muito, dá e sobra. Em menos de 1 minuto, a gente consegue, né, criar, realmente entender o porquê é importante para nós pararmos de fumar. Você falou teu filho, talvez você tenha pensado, tenha trazido a imagem dele, tudo que poderia, né, ser de ruim para ele, para você, para tua família, e nesse momento, quando você entendeu isso, é onde você parou. Legal. Então, assim, a gente está falando de fumar, mas na verdade, por exemplo, alongar o stop, né? Como eu paro de alongar os stops? Então, essa seria uma analogia, né? Como eu paro de não respeitar o meu stop loss diário, né? Pô, então é isso que você se propõe nesse treinamento? Eu queria entender, e queria até, para a gente ir finalizando também, porque são... que você explicasse um pouco como que funciona a sua metodologia e como você consegue fazer essa realmente mudança de comportamento, porque é o que todo trader precisa, né? Ele tem certos descontroles emocionais que muitos traders têm, e esse treinamento seu, como é que é essa técnica que você usa, como é que funciona na prática e como é que você adquire esses resultados com as pessoas aí que estão treinando com você? Como é que a gente trabalha, ok? Todos esses comportamentos, essas emoções que nos atrapalham na hora do trade, têm uma origem. Okay? Todas elas, todas elas. Só que para nós trabalharmos isso de maneira individual, ou seja, nós, cada um procurarmos isso, não é fácil encontrarmos essa origem. Então, o que nesse treinamento nós propomos, a proposta é, através de dinâmicas, de trabalhos de impacto, cada um dos participantes trabalharem para encontrar a origem daquela trava, a origem daquele comportamento indesejado, a origem daquela emoção que atrapalha. E encontrando a origem é onde você consegue fazer aquela virada de chave. Você consegue entender o porquê você está fazendo aquilo, ou o porquê você não consegue estopar, por exemplo. E quando você entende isso, ali você vai poder, quando chegar esse momento, né, onde você teria essa dificuldade, normalmente, já saber o porquê você está tendo ela, e ali você consegue realmente executar o que você quer. Então, basicamente, é um final de semana para a gente alinharmos, né, o nosso estado emocional, fazermos um trabalho de autoconhecimento, para cada um entender os seus próprios gatilhos. Por isso não adianta eu dizer para você o que funciona para mim, porque pode ser, e com certeza, não vai ser o que funciona para você. Então é uma busca muito pessoal. Cada um tem os seus porquês. E o Anderson, deixa eu fazer só um comentário. Agora falou de hábito, né? E é interessante que o trader, ele, por exemplo, ele faça esse tipo de treinamento, né? Ele passe por isso, talvez o quanto antes, né? O quanto antes, porque eu acho, a gente está comparando com pô, parar de fumar, parar de beber, coisas assim, e a gente vê assim, pô, o cara, a dificuldade que é de alguém que já está fumando há 40 anos e um cara que está fumando há 2, mudar esse hábito, né? É verdade, é verdade. Mas sabe que nós não temos culpa, né? No nosso treino, nenhum de nós fomos treinados para trabalhar as emoções. Por exemplo,
Talvez vocês já devem ter tido algum amigo, alguma amiga que chegou para vocês e falou: nossa, poxa, eu terminei com meu namorado, com minha namorada, me separei da mulher, enfim. O que vocês falaram para essa pessoa? Ou o que vocês falariam? O que geralmente nós dizemos, né, para ele falar: cara, deixa para lá, vamos tomar uma, esquece isso. Não é? Com certeza. Ou quando uma criança chega para o pai e fala: ah, aquele menino lá me chamou de gordo, de magro, sei lá, deixa para lá. Então, é isso que nós fazemos a vida inteira, isso que nós aprendemos a fazer com as nossas emoções. Agora, se alguém chega para você com uma fratura exposta, você vai falar para ele: ah, não, senta ali, toma uma que já vai passar. Não, né? Toma umas várias, né, para passar. Vai ter que tomar a garrafa inteira para não sentir nada. Então, por que uma fratura exposta é mais importante de ser tratada, né, do que uma dor emocional? Por quê? Porque uma dor emocional, algo que nos incomoda muito, né, é resolvida com uma cerveja. Uhum. Então, a vida inteira, nós não trabalhamos isso. Nós não fomos treinados para isso. E no trade, por ser uma profissão, né, com alto nível de estresse, e que nós, geralmente, estamos sozinhos nas nossas casas, em frente ao computador, e lidando com o nosso próprio dinheiro, cara, é nesse momento onde vão vir todas aquelas emoções que a gente carrega na vida inteira e vão ser jogadas na nossa frente, a gente vai tentar empurrar, deixar para o lado, mas vai ter uma hora quando ela vem, ela vai fazer o que faz de nós, né? Não, fantástico. Pô, esse está sendo, acho que, uma dos lives nossos mais, com conteúdo mais profundo aí. Eu acho que esse assunto aí tá fantástico, Anderson. A gente tem algumas perguntas aqui, o pessoal perguntando, falando muito da expectativa, né? A gente percebe que os temas se repetem, né? Medo, expectativa, a questão da ganância, né? E tudo isso que a gente está realmente falando aqui, que o trading parece uma coisa técnica. Você não ensina a comprar e vender, né, Anderson? Não, a parte técnica, não tem tela, tem curso. Muita mais gente aí gabaritada ali para falar de análise ali, só a parte emocional. Legal. Ô, Thiago, você está conseguindo... E ganância? Não, pode falar, desculpa. Você falou ganância e expectativa, né? Ganância, expectativa e projeção, ok? A projeção é a mesma maneira que se faz numa empresa. Você tem um capital, você faz a sua projeção de quanto você está disposto a arriscar, consequentemente, você vai ter, né, um valor razoável que você pode ganhar. Dali para cima, cara, aí já vira jogo, né? Legal, fantástico. Pessoal, Juliano, quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Eu acho que esse webinar vai ficar gravado aqui no nosso canal. Então, tudo isso que o Anderson passou para vocês, a gente também vai estar respondendo nos comentários aqui do vídeo. E para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Anderson, ou estiver em São Paulo agora, é imperdível aí nesse final de semana, quiser realmente dar um stop nos problemas emocionais, né, Anderson? Cara, isso aí é fantástico. O Anderson também dá um acompanhamento depois do curso, não é só 2 semanas, na verdade, né, Anderson? Sim, a gente faz todo um acompanhamento ali de mais um mês ali, faz uma sessão de coaching individual, a gente vai fazer 4 lives ali, uma por semana, para a gente ir alinhando o que está faltando, e no dia seguinte ao treinamento a gente vai vamos acompanhar o mercado, vamos pegar um dia ali, no simulador, e acompanhar todo o processo, para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu no final de semana. Então, realmente, não é um treinamento e acabou. Fantástico. Mas essas dicas que você deu já nessa live já são valiosas, acho que todo mundo está se identificando aqui no chat, está comentando essas questões, e é a vida do trader, né, cara? O cara que está enfrentando o mercado, ele sabe que essas coisas acontecem. A gente, às vezes, tem alguns alunos ali que estão começando no trade, ainda não foram para a conta real, eles acham estranho, né, que a gente falar de emocional, mas na hora que o cara vai botar o dinheiro dele, aí toda essa dinâmica aparece, né? Então, muito obrigado pela participação, Anderson. Imagina. E a gente... Vamos ver se a gente marca uma outra vez aí, tá bom? Juliano, Thiago, vocês querem finalizar? Eu acho que foi ótimo aí, da minha parte está tranquilo. Foi ótimo, agradeço, obrigado pela
participação, Anderson, e com certeza isso é um fator aí muito importante na vida do trader, é um privilégio realmente quem puder participar do teu treinamento, tá? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção também. Thiago, se quiser falar alguma coisa aí. Cara, não, eu escutei mais do que eu consegui participar, vou rever, Anderson, mas é sempre show tem a honra de o finalizar. material. Mas eu tenho uma dúvida seguinte, Anderson, se montar a turma, você vem para Brasília, se fizer um treinamento presencial em outros lugares. Brasília está nos meus planos ali. Show de bola, beleza então, tranquilo. Obrigado mesmo, cara. Legal. Imagina, cara. Beleza, então tá. Obrigado. Pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.